Olá, você é uma pessoa de iniciativa? Você é uma pessoa que tem ousadia? Você é uma pessoa que, perante os problemas, os obstáculos, as situações, você tem coragem de dar um passo à frente? É sobre isso que eu quero falar neste momento, porque eu acredito que nós, como filhos de Deus, e principalmente nós que estamos envolvidos no ministério, você, por exemplo, que faz parte da liderança de um ministério, você que lidera um grupo de vida, você que está envolvido diretamente na obra de Deus, é importante que você seja uma pessoa de iniciativa, uma pessoa que tem ousadia e que tem coragem para colocar o pé à frente, acreditando que com a sua fé, com a autoridade que você recebeu de Deus, você pode mudar as circunstâncias ao seu redor. E para isso eu quero ler um texto que é conhecido de todos nós, mas que vai nos ajudar nessa pequena reflexão. Está em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, que diz assim: Então, Jesus entrando no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas seus discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, Jesus havia ensinado a fé aos seus discípulos. Eles tinham observado a vida de Jesus e como Jesus era uma pessoa de iniciativa, de ousadia e fé. Nesse momento, quando sobreveio a tempestade, Jesus estava a dormir, e eu acredito que Jesus estava a dormir de propósito. Jesus deixou-se dormir, Jesus estava a aguardar a atitude dos seus discípulos. Os seus discípulos teriam iniciativa para enfrentarem aquele obstáculo, aquela situação adversa, a tempestade. Os seus discípulos seriam ousados para repreenderem os ventos e o mar. Então Jesus deixou-se dormir, esperando que os seus discípulos tivessem uma resposta, uma ação que fosse coerente com aquilo que eles estavam a aprender enquanto caminhavam com o Mestre. Mas os discípulos, naquele momento, naquela situação de pressão, de adversidade, eles não conseguiram colocar a sua fé em ação e eles simplesmente foram lá e acordaram o Mestre, levantaram Jesus. E nós vemos que Jesus não honrou a incredulidade e a passividade dos seus discípulos, porque Jesus poderia ter agradecido, né? Jesus poderia, não é verdade? Jesus poderia ter dito simplesmente aos seus discípulos assim: olha, ainda bem que vocês me acordaram, porque senão todos nós iríamos morrer. Mas Jesus, ele não elogia a atitude dos seus discípulos. Pelo contrário, Jesus os repreende. Jesus diz: vocês são tímidos. Por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Ou seja, por que vocês não foram ousados e colocaram a vossa fé em prática? Então Jesus repreende os ventos e o mar, mas antes de o fazer, Jesus exorta os seus discípulos, porque eles foram tímidos e não usaram a sua fé. Então, o que Jesus ele quer que eu e você aprendamos a fazer é colocar em prática aquilo que nós temos aprendido enquanto lemos a Bíblia, aquilo que temos aprendido enquanto temos relacionamento com o Espírito Santo, quando nós observamos o poder e a autoridade que Deus nos deu. Em muitos momentos, em muitas ocasiões, nós vamos enfrentar problemas semelhantes àquele que os discípulos enfrentaram no barco, uma tempestade. Em nossas vidas são tantas vezes que nós estamos perante uma tempestade, algo ameaçador para nós. Mas nós não podemos dizer que temos fé apenas nos bons momentos da vida. São nesses momentos de adversidades, de obstáculos, de pressões, é que nós temos que tirar dentro de nós aquilo que nós temos observado na Bíblia, aquilo que nós temos observado de outros homens e mulheres de Deus, aquilo que tem nos inspirado no que se refere à fé. Nós temos que nos lembrar dessas coisas nos momentos difíceis. E nós temos que estender as nossas mãos como Jesus fez e repreender os ventos e o mar, repreender a tempestade, repreender toda resistência, todo ataque maligno que vem contra nós. Então nós temos autoridade, mas nós só vamos usá-la se nós tivermos iniciativa e ousadia para usar a autoridade que nós já recebemos em Deus. Então, portanto, que podemos aprender com esta situação que está tão clara para nós da Bíblia, que Jesus exorta os seus discípulos para que eles pudessem crescer para um novo nível de fé. Que nós podemos aprender e tirar
deste texto é que nós temos que estar sensíveis. Nos momentos de dificuldades das nossas vidas, nós temos que usar a autoridade que recebemos de Deus. Nós temos que usar a fé que nós temos. Nós temos que ter ousadia e iniciativa. E entenda bem, você só terá autoridade sobre a tempestade diante da qual você consegue descansar se você permitir que as reações do seu corpo elas inibam a sua fé e a sua confiança. Você está se deixando influenciar pelo exterior. Mas aquele que é filho de Deus e anda com Deus, ele não se deixa influenciar normalmente pelas forças e pressões exteriores, mas ele guarda um coração em Deus e de dentro para fora ele consegue se posicionar. Jesus, no meio da tempestade, ele estava a descansar, a dormir. Então, se eu e você conseguimos nos voltar para o nosso espírito e buscarmos em Deus confiança, também nós podemos nos levantar com autoridade sobre as tempestades da vida. Que Deus te abençoe tremendamente e que você possa realmente se levantar em fé, com autoridade, mudando as circunstâncias da sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.